Vamos analisar juntos o trailer da Netflix sobre o filme Virgem Maria, mas antes de qualquer coisa eu preciso salientar algumas coisas importantes. Certamente o filme não se propõe a ser um relato teológico, então nós vamos ver algumas cenas como Maria sentindo dores do parto, né, para dramatizar o relato bíblico, já que o propósito do filme não é a evangelização ou a narração 100% idêntica aos relatos bíblicos, mas é uma dramatização que visa lucro da produtora e o entretenimento daqueles que consomem. Então, por uma questão de direitos autorais, obviamente eu não posso reproduzir o trailer completo aqui para vocês verem. Então, eu sugiro que você assista o trailer e volta aqui para ouvir o que eu tenho para te dizer, ou assiste depois da análise, como você preferir. A primeira coisa que me chamou a atenção foi a fala de Maria. Não sei por quê, mas fui escolhida para isso. E como você pode ver no frame, ela está no deserto com Jesus nos braços, certamente após a fuga para o Egito. Essa frase mostra de maneira clara para nós o papel de serva perfeita que Nossa Senhora tem, certo? E teologicamente falando, nós podemos concordar com essa frase porque Nossa Senhora, ainda que preservada do pecado original, não possuía dons préternaturais. E como criatura que é, certo? Ela não tinha acesso ao plano divino por completo. Então, ainda que não haja biblicamente essa frase, a dramatização não erra de maneira teológica em colocar essa frase na boca de Maria. E depois nós vamos chegar em outra cena em que nós temos São Joaquim falando com Maria, dizendo: Maria, seu nascimento foi uma dádiva para sua mãe e para mim, foi um milagre. Né? E qualquer diálogo entre São Joaquim e Maria, Santa Ana e Maria, ele será totalmente extra-bíblico. E de onde é que essas informações partiram? Como que eles criaram essa cena? Vem do chamado proto-evangelho de Tiago, que relata muita coisa da infância de Nossa Senhora, mas que por ser apócrifo, ou seja, não ser um livro canônico, não há necessidade que o fiel tenha aderência a esse texto. Inclusive, como ensina o teólogo Padre Royo Marim, o proto-evangelho apócrifo de Tiago é fantasioso e muito impreciso nas suas informações. Mas por que, segundo o proto-evangelho de Tiago, o nascimento de Maria, a concepção de Maria seria um milagre? Porque Joaquim e Ana eram considerados estéreis, e a esterilidade naquele tempo, para o povo de Deus, era um sinal de pouca afeição de Deus para aquele casal, né? Então eles eram expulsos do templo, proibidos de falar, de ensinar, enfim. Até que um anjo aparece a Ana e Joaquim para comunicar que eles conceberam e que esse filho, Nossa Senhora, né, faria com que a família deles fosse falada por todo mundo, né? Enfim, já nesse frame aqui que você está vendo, nós temos a inconsistência dos relatos do proto-evangelho. Por quê? Porque certamente essas imagens aqui não são, na verdade, são de uma escola para mulheres no templo, em que a Virgem Maria, inclusive, teria dançado no terceiro degrau do altar. E nesse frame aqui, nós estamos vendo a Virgem Maria com o uniforme da escola bordando algo de ouro, algo que também está contido no proto-evangelho de São Tiago, no capítulo 5. A questão é que, como ensina Royo Marim, não existia uma escola para virgens no templo. Né? Então, são dados ali que estão contidos no proto-evangelho, mas que não condizem totalmente com a realidade. Outro ponto, agora mais uma questão cinematográfica, é que eu não podia deixar passar batido a escolha do Anthony Hopkins para ser Herodes, né? Certamente ele vai ser o vilão do filme e vai ordenar ali a execução dos primogênitos na sua caça ao Messias recém-nascido, né? E aqui nesse frame nós temos a fala de Maria, ela dizendo assim: mas isso é impossível. O que claramente é uma dramatização do relato bíblico em que a Virgem pergunta ao anjo como que aquilo se daria se ela não conhecia homem algum. Então nesse frame nós temos... E nesse frame aqui nós temos uma pessoa perguntando à Virgem Maria se ela teria se deitado com algum homem. Nos comentários desse vídeo eu vi alguém dizendo que se tratava de São José, mas se você prestar atenção, a voz da dublagem não é a mesma de São José. Para mim, né, na minha opinião, quem está falando ali com Maria é São Joaquim,
né? E depois você vai ver nos próximos frames que ele vai dizer, eu não ligo para o que eles dizem. É uma voz totalmente diferente da que pergunta se Maria havia se deitado com outro homem. E o que nós podemos entender aqui? Que obviamente é uma dramatização. Ao que parece, o diálogo da pergunta sobre a Virgem Maria ter se deitado com outro homem ou não é dela com o seu pai, como eu havia falado. O relato bíblico, inclusive, e também o relato do proto-evangelho de Tiago sustentam que quem pensou em abandonar Maria em silêncio foi o próprio São José, mas que então o anjo apareceu em sonho e demoveu ele dessa ideia. E já na parte do eu não ligo para o que eles dizem, nós vamos precisar do contexto, né? Mas ao que parece seria José reiterando sua confiança na palavra da Virgem Maria e a sua disposição de ser o pai adotivo de Jesus. O ponto é que em nenhum momento da Bíblia houve uma acusação do povo para com Maria, nem no proto-evangelho. O que seria contraditório, então, ter uma cena como essa de um possível apedrejamento dela, ou de uma tentativa de apedrejamento. A questão é que, como é um trailer, nós não temos como saber se ele está relatando essa cena como real ou se é uma daquelas cenas em que o personagem está sonhando, imaginando o que poderia acontecer, enfim, já que de fato o adultério naquela época tinha a punição de apedrejamento. E não há nada que nos remeta a Maria ter passado por essa humilhação nem próximo, tá? E claro que nós teríamos a cena, nesse frame aqui, né, do nascimento de Jesus com a Virgem Maria sofrendo as dores do parto. E como eu já falei antes, nós não temos como saber se ela sentiu ou não as dores do parto, porque em nenhum dogma isso ficou explícito ou definido. Eu sou da corrente teológica que não sentiu as dores do parto, né? Justamente porque foi um parto milagroso e ela mesma, segundo a Bíblia, foi quem envolveu Jesus em faixas. E quem já presenciou um parto, como eu, por exemplo, sabe que a mulher fica exausta por conta de tanto esforço para que o bebê saia. Então o bebê sai dali, entregue às enfermeiras, ao pai, esses envolvem o bebê em faixas, e então, já envolto em lençóis, ele é entregue à mãe para que se tenha ali o primeiro contato pele a pele. E agora, como eu falei lá no início do vídeo, imagina como um produtor ou um diretor pensaria numa cena de um parto indolor. É necessário que se faça a dramatização, principalmente porque não se trata de uma obra catequética, teológica, mas uma dramatização baseada nos relatos bíblicos que não contém, ou que não tem, melhor dizendo, a obrigação de ser 100% fiel ao que está escrito. E por fim nós temos essa frase aqui, né? O amor custa caro, perfura o seu coração. Que frase, meus amigos. Essa parte final do trailer é sensacional, porque quando fala em perfurar o coração é uma clara referência à profecia de Simeão de que uma espada transpassaria a alma da Virgem Maria, enquanto na tela aparecem ali as cenas da perseguição aos santos inocentes por parte do exército de Herodes e também imagens da fuga da Sagrada Família para o Egito. E por fim, tem aquela frase ali, né? O amor vai salvar o mundo. Exatamente porque o verdadeiro amor é uma pessoa e a maior prova de amor foi dada pelo amor, porque afinal, o amor nos amou. As minhas expectativas para o filme são boas, elas foram criadas. Eu espero que não hajam tentativas de politizar o evangelho com ideologias e culturas totalmente opostas ao cristianismo, né, negando algumas realidades da nossa fé. Mas essa primeira impressão diante do trailer ela foi muito positiva. Mas eu quero saber a tua opinião. Me conta aqui nos comentários o que tu achou do trailer, qual que é a tua expectativa para o filme, e não esquece de deixar o like e se inscrever no canal.